Aqui, essa fase, nós não vimos essas fases de habilitação, não. Nessa fase aqui, ó, habilitação técnica. O que precisa aqui? A gente fez a fase preparatória, fez a fase de planejamento, aí agora a gente vai para a fase concreta. Qual que é a fase concreta? Aqui ele vai ter que fazer o quê? A fase de habilitação aqui. O que ele faz? Ele vai apresentar todos os atestados emitidos em nome do licitante. Ele vai apresentar a fase de julgamento. Aí, o que eles vão fazer? Serão desclassificadas as propostas. Quais propostas? Aquelas que tiverem vícios insanáveis, né? Que não puderem ser corrigidos. Essas propostas, elas serão desclassificadas. Que não fizerem o quê? Não obedecerem às especificidades técnicas do edital. Hoje, pela manhã, tinha uma senhora que falou algo na televisão a respeito da licitação que foi feita anteriormente para os ônibus escolares. E ela disse assim, a licitação foi feita. Se a licitação foi feita, de acordo com a licitação, era preciso prever esses ônibus, né? Então, eles deveriam estar previstos. O dinheiro deveria ter, o planejamento deveria estar lá. Aí, agora, estão aguardando nova licitação. Se não havia ônibus suficiente, era preciso ter corrigido isso durante essa fase de julgamento. Na fase de julgamento, que não obedecem às especificações técnicas. As especificações técnicas vão conter o quê? O número, vão conter como vão ser aqueles ônibus. Isso tudo é especificação técnica. Quantidade de ônibus, quantidade de poltronas nesses ônibus, se eles estão funcionando, se eles não estão funcionando. Isso é especificação técnica. Se ele não tem essa competência durante o julgamento, o que deve acontecer com esse licitante? A proposta dele deve ser desclassificada. Depois, ainda, outra questão que pode desclassificar, apresentar preços acima do valor de mercado, permanecerem acima do orçamento estimado, ainda em desconformidade, não tiverem exequidade demonstrada, ou seja, o que é exequidade demonstrada? Capacidade de entregar aquilo que ele está sendo contratado. O que é exequidade? Capacidade de executar, de execução. Exequidade aí é a capacidade do licitante de entregar aquilo para o qual ele está sendo contratado. Se ele não comprova essa capacidade, a proposta dele deve ser desclassificada. É nessa fase de julgamento. Eu preciso de quanto? Eu preciso de 50 ônibus. Ah, mas eu só tenho 30. Então, você vai ser desclassificado. Porque para atender o meu contrato, para atender aquilo que nós fizemos lá no termo de referência, que foi feito lá atrás, eu preciso aqui comprovar que ele vai conseguir executar isso. Se ele não consegue comprovar, tem que ser desclassificado. Apresentarem desconformidades que exigem o edital, que são insanáveis. Ou seja, além de a quantidade, ele pode dizer assim, quaisquer outras exigências, desde que seja insanável. Por exemplo, os ônibus precisam ter 50 lugares, mas o nosso só tem 30. Então, ele não serve para a gente. Então, todas essas características, elas são analisadas durante o processo de julgamento, que aí ela vai fazer o quê? Ela vai pegar essa proposta lá do licitante, vai até o licitante e vai comprovar se ele tem capacidade de execução, se ele tem as especificidades técnicas, se ele consegue entregar aquilo que o contrato, que o edital previu. Se ele não consegue sanar isso, a proposta dele será desclassificada. Passada ali, ele vai fazer o quê? A habilitação. Essa fase da habilitação aqui, o que vai acontecer aqui? Vai se verificar o conjunto de informações, os documentos necessários e suficientes, a capacidade do licitante. Ou seja, essa fase aqui se dedica exclusivamente a fazer o quê? Se dedica exclusivamente a comprovar toda a veracidade daquilo que o licitante se propôs. Aquilo que ele disse, olha, eu sou capaz de entregar para vocês essa construção, esses objetos.
Então, nesta fase de habilitação, aí ele vai lá, aí o que quem está licitando vai ter que fazer? Vai verificar se ele tem capacidade jurídica, capacidade técnica, fiscal, social, trabalhista e econômica, né? Se ele tem capacidade de fazer isso desses pontos de vista. Depois disso, nós vamos para a habilitação jurídica. O que é isso? Se a empresa se ela não está com tudo em dia, ela não está com a sua certidão positiva, ela não está com tudo em dia, ela não pode fazer o quê? Ela não pode assinar contratos, ela não pode fechar contratos. Se a certidão dela estiver negativa, vai lá, verifica tudo isso, ele não consegue fazer essas comprovações, não consegue finalizar do ponto de vista jurídico. Vai verificar o quê? A existência. Vai verificar, por exemplo, a existência da pessoa jurídica e se ela não funciona numa loja de açaí. Né? Lembram várias contratações aí em loja de açaí? Quer dizer, você não pode contratar uma empresa para entregar 500 banners e aí o licitante, quem está fazendo a licitação, não ir lá conferir se essa empresa realmente existe, se tem uma gráfica, se não tem. Isso aqui faz parte de quê? Quando você vai fazer essa habilitação jurídica, vai se verificar todas essas documentações, vai verificar junto ao cartório, junto ao registro de cartório, junto à junta de empresas, se essa empresa está habilitada, se ela realmente existe, se existe CNPJ, se existe a empresa de forma física. Porque existem também empresas que só são digitais. Hoje a gente tem certos tipos de empresas que funcionam só digitalmente, mas ainda assim é preciso comprovar a sua existência, é preciso comprovar o seu capital social, sua capacidade econômica, financeira. Na fase externa da habilitação, nessa habilitação técnica, quem que vai aqui, ó, os atestados vão ser emitidos em nome da licitante, podendo ser o quê? Uma certidão de acervo técnico, anotações de responsabilidade técnicas, emissões de conselhos profissionais, todas as documentações que possam, de alguma forma, comprovar a veracidade das informações, da capacidade dessa empresa de existir e de funcionar, de entregar o que ela se propõe. Ainda, essa capacidade aqui, ó, vai ter que ser verificado o quê? Se ela não tem dívida fiscal, se ela não tem dívida trabalhista. Olha só, a inscrição no cadastro de pessoa física, na pessoa jurídica, o cadastro no contribuinte estadual ou municipal, a regularidade junto à Fazenda Federal, estadual ou municipal, tudo isso deve ser verificado. A regularidade, se ela não tem dívida trabalhista. Porque se ela tiver dívida trabalhista, o que acontece com as dívidas trabalhistas? As dívidas trabalhistas, elas têm preferência na hora de pagamento. Preferência na hora de penhora. E se tem preferência na hora de penhora, se ela tem essas dívidas, qualquer hora que ela declarar falência, as primeiras dívidas a serem pagas são as dívidas trabalhistas. E aí, se ela tiver esse tipo de dívida, e entrarem com o pedido de falência, ela não vai poder entregar nada, porque primeiro os bens dela vão ser, tudo dela vai ser penhorado para quê? Para garantir o pagamento dos funcionários da empresa. As dívidas trabalhistas, elas têm preferência sobre qualquer outra dívida da empresa. E então, se você contrata com uma empresa que tem dívida trabalhista, ainda que você seja a pessoa pública, o que vai acontecer? A entrega das coisas aqui vai ficar por último. Então, o que é? Para proibir esse tipo de situação aqui, para que ela só pode contratar se ela estiver em dia. Na fase externa aqui, a regularidade junto à Justiça do Trabalho, documentos, todos esses documentos vão ser solicitados. A habilitação econômica demonstrar o quê? Que ela tem recurso. É preciso que ela demonstre que ela tem recurso, que ela tem condições de entregar aquilo que ela se propõe. É preciso que ela demonstre com o extrato bancário dela, o extrato das contas,
da empresa. Olha, a gente tem essa condição aqui de entregar esse... Imagina que vai entregar uma construção de 1 milhão e ela não tem nem R$1 na conta. Nenhuma capacidade financeira. Como assim ela vai fazer essa entrega? E aí, isso é obrigação de quem? De quem está contratando, verificar essas comprovações. E se desrespeitar, e se não verificar, e se não conferir, entra naquilo que a gente falou ontem, de responder. Porque não conferiu, porque não teve o cuidado de conferir. Por isso eu estou falando a vocês, meus caros servidores públicos. Meus caros servidores públicos. O CPF de vocês é... Sabe a coisa que a mãe da gente dizia? O nome de vocês é a coisa mais importante que vocês carregam. No serviço público, essa máxima vale dobrado. Porque ela te tira ou te leva para uma situação de crime ou até para a cadeia. Entenderam? Se você está atuando com licitação, cuidado com todas as fases, cuidado com todos os empenhos. E ainda o colega falou uma coisa importante. Porque a gente viu que a gente pode ter um agente de licitação e a gente pode ter uma comissão de licitação. E aí, se durante essa licitação, o agente, ele não resguarda todos os requisitos legais, ele vai responder. Agora, se for uma comissão, a comissão pode divergir entre si, não pode? Um pode achar assim, não, mas esse aqui ele consegue sanar. Esse problema aqui, não, isso aqui é sanável. E a outra pessoa diz, não, isso aqui não é sanável, não. E aí, no momento em que ele divergir de pensamento, ele disser, não, isso aqui não é sanável, ele pode registrar isso em ata. E aí, a partir do momento que ele registra isso em ata, dizendo que não concorda com a postura da empresa, ele deixa de responder solidariamente. O que significa? Ele tirou o corpo dele porque ele disse, eu não estou concordando. Então, vocês, enquanto comissão, agora vocês vão assumir a responsabilidade daqui para frente. Eu não vou fazer isso. E aí ele deixa de responder. Porque lembra, quando a gente faz sozinho, ele responde, né? De maneira subjetiva, ele vai responder. E aí, na questão aqui da comissão, solidariamente, são todos que respondem. Mas, a partir do momento que ele diverge, ele não responde. Mas isso tem que estar registrado em ata. Isso é outra coisa que eu quero que vocês saibam. Servidor chato para servidores novatos. Servidor não tem conversa verbal. Tá bom? Servidor não tem conversa verbal. Ele não bate papo. Ah, eu fiz porque fulano mandou. Mandei nada. Porque as pessoas fazem isso, meus amores. Ah, elas fazem. Oh, se fazem. Então, o servidor manda e-mail, servidor faz despacho, servidor se resguarda. Tá bom? Essa é uma máxima para vocês levarem para a vida de vocês. E de advogado também. Servidor não bate papo. Servidor manda e-mail. Servidor tem como comprovar as suas ações. Tá bom? Ah, mas isso aqui... Mas fulano falou. Se fulano não fizer despacho, se fulano não te mandar um e-mail, ele não falou nada. E se você fizer, ainda que ele te tenha dito... vai ficar com você, meu caro. Porque a hora que der ruim, ele vai e você fica. Com aquela bucha para você. Tá bom? Então, a gente tem que aprender que o serviço público, ele é sério. E ele tem determinadas normas. E as normas fazem parte do princípio de quê? Princípio de que a gente tem... normas que são, o chefe mandou como? Ele mandou por e-mail, ele mandou por quê? Por sinal de fumaça, eu te pisquei? Não. Mas é isso. Por quê? Porque assim você está resguardado. Você está ali, ó, dizendo, eu estou atuando. Ser Caxias no serviço público é uma coisa muito boa. Por quê? Porque você está sempre resguardado, você tem provas, e faz as suas coisas direito, com responsabilidade, com probidade e com provas.
Porque assim você não vai responder nunca. Nada. Faça as coisas certas e não dê esse negócio de, eu queria que você fizesse isso para mim. Quer mesmo? Então passa para mim um e-mail, faz um despacho. Entendeu? Especialmente se for processos grandes que tenham implicância maior. Por isso que a gente fala ali, o colega lembrou bem, que na comissão ali, quando diverge, eu estou divergindo, eu quero que fique registrado em ata que eu não concordo. Mas sim, por favor, o direito está lá, eu quero que faça uma ata e diga que eu divirjo da opinião de vocês, que esse defeito para mim aqui não é sanável, ele é insanável, então vocês vão assumir o BO sozinhos. Você quer ver como espana todo mundo, você fala assim, assina aqui para mim, então coloca isso aqui no papel. Você só quer saber se uma coisa é lícita ou não, faz isso. Põe no papel para mim. Se a pessoa pode colocar no papel, se não pode, por que quer fazer escondido? Para quê? Por quê? Entendeu? Põe um papel para mim. Sim, eu sempre digo isso. Quando eu vou num lugar e falo, mas você não... Não, então você faz o seguinte, você põe isso num papel para mim, por favor? Especialmente quando querem ferir o meu direito. Eu falo exatamente assim, você põe num papel para mim isso, por favor, e assina, para eu levar? Não faz de jeito nenhum, mas não faz mesmo. Especialmente se estiver flagrantemente ilegal. Entenderam? E aí você não discute, você não vai bater boca. Não, você faz isso para mim então, por favor. Você coloque num papel para mim e assina. Entendeu? Simples. E aí você evita confusão, você nem discute. Você nem discute. Se está tão bom assim, se é tão fácil de fazer, então faz favor para mim, põe num papel. Coloca esse papel, manda para mim, tá? Balanço patrimonial. O que acontece com o balanço patrimonial? É preciso verificar, porque o que acontece? Esse balanço, ele pode não estar em dia. O cara pode ter apresentado um balanço patrimonial de 2 anos, de 2 anos estava ok, mas agora, a empresa já era. Porque de um ano para o outro, gente, o Brasil é um lugar onde as empresas, infelizmente, elas abrem falência com muita rapidez. Entendeu? A empresa está, do nada, sumiu, virou pó. Quantas vocês já não viram assim, que você passa na rua, nossa, está fervilhando de gente, na semana seguinte, meu Deus, cadê esse negócio aqui? Então, o balanço patrimonial é para garantir que aquilo ali não é de fachada. Que aquilo ali não é apresentável apenas naquele momento. Próximo aí, a fase externa. A fase externa é o recurso. É quando aqueles que não ganharam podem apresentar os seus recursos em relação ao edital. Dizer, a quem ganhou, ele ganhou, mas a proposta dele era mais... tinha o valor maior que o meu, mas a gente já viu que o valor por si só não é justificativa para anular uma licitação. É preciso verificar, olha, o meu valor é um pouco maior, mas o que eu entrego é melhor. A qualidade é melhor, a garantia de vida útil é maior. Os meus materiais, a minha empresa tem uma liquidez maior, uma capacidade maior de entrega. Tudo isso deve ser levado em consideração também. Qual é o prazo para fazer isso? O prazo é de 3 dias úteis. Aí vão intimar os que perderam, tantos que perderam quanto quem ganhou, e aí, se alguém quiser, ele vai entrar com um recurso, e aí nesse prazo de 3 dias a partir do resultado. E aí esse registro cadastral pode ser alterado, aí haver o julgamento da proposta, habilitação ou inabilitação, a manifestação imediata, anulação ou revogação, rescisão do contrato unilateral, a manifestação imediata, apreciação em fase única e a contra as razões no mesmo prazo. Ou seja,
o licitante, a pessoa que está participando da licitação perdeu, ele entra, ele tem quantos dias para entrar? 3 dias. E quem está contratando tem o mesmo prazo para contrarrazoar. O que é uma contrarrazão? Quando você entra com um processo e você apresenta o seu questionamento, você está apresentando as suas razões contra alguma coisa. Quando alguém responde essas razões, ele está contrarrazoando, ele apresenta as suas contrarrazões. Entendeu? Então, aqui, ó, alguém entrou, se alguém entrar contra o edital, aí dá o prazo para a administração pública contrarrazoar ao que ele propõe lá, dizendo, olha, ele ganhou, mas eu deveria ter ganhado, porque eu tenho menor preço, eu tenho a empresa... Lembra o que a gente tem que levar em consideração para a contratação? Empresas nacionais, empresas municipais, empresas estaduais. Se eu vou contratar com o município, de preferência que ele contrate com a empresa do município de Palmas. Isso é a lei de licitações. Isso é o que a lei diz. Se eu vou contratar com o Estado, de preferência que essa empresa seja estadual. São preferências mesmo. Por quê? De preferência empresa, nós vimos ontem, de preferência empresa que preserve o meio ambiente, que promova a igualdade racial, que promova parâmetros de justiça social. E eu vou promover justiça social e desenvolvimento econômico, se eu vou contratar uma empresa lá de São Paulo, se eu posso contratar uma empresa daqui e gerar emprego aqui. Vocês estão vendo? Isso é justiça social também. E a licitação já vem pensando nisso. Então, ela diz que dê preferência para as empresas locais, para as empresas municipais, estaduais. Isso é... Depois, o encerramento, encerradas as fases de julgamento, habilitação, exauridos os recursos administrativos, será encaminhado à autoridade superior, que poderá adjudicar o objeto e homologar a licitação. O que é adjudicar? Adjudicar o objeto e homologar a licitação é pegar aquele contrato, o termo de referência, e adjudicar ao quê? Àquela proposta vencedora. A partir do momento que ele junta isso, que ele faz a adjudicação disso, aí ele pode homologar, e aí a gente entra na fase de quê? Quando vai fazer aquilo que a gente estava conversando ontem. Que ele está esperando aqui que faça o empenho do recurso, entendeu? Mas o recurso, para até empenhar o recurso, depois de todas essas fases aqui, é que o recurso vai ser empenhado. Os pneus já estourou, ele já está andando com ele lá de qualquer maneira. Aqui, ó, não é cabível imputar débito a gestor que homologou o processo de compra em superfaturamento das aquisições que era difícil a percepção a um homem médio. Veja só, o que o Tribunal de... esse acórdão é bastante importante. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Porque a gente está tão acostumado a generalizar que todo mundo rouba. A gente generaliza. E isso é péssimo, em todos os sentidos. Quando você generaliza em qualquer sentido, é péssimo. Quando você generaliza para o bem ou para o mal, nada é uniforme. Então, o que ele decidiu? Gente, um gestor médio, ele pode, enquanto gestor, controlar toda a contratação, tudo. É humanamente possível fazer isso? Aí o que ele faz? O que o Tribunal de Contas vem e diz? Lembra aquilo que eu falei, que eu já estava conversando no início? Só vai haver a imputação de quê? De superfaturamento, se houver o quê? Vontade, enriquecimento. Gente, isso faz parte do quê? Gente, tem gente que tem canto de sereia. Tem gente que apresenta tudo, coloca tudo e não tem nada. Não tem, vocês já viram isso? Pessoas que são especialistas em dar golpe. E eles se especializam de uma maneira fenomenal em fazer isso. E pensando nesse tipo de situação,
pensando que a maior parte da população, isso já foram feitas pesquisas científicas, a maior parte da população, a maior parte dos indivíduos são pessoas honestas. O contrassenso da honestidade é a desonestidade. Só que a gente já leva para a maioria, como se a maioria fosse desonesta. Sendo que, na verdade, não é assim que funciona. A minoria das pessoas são desonestas. E aí, pensando nisso, o que ele fala? Ó, não é cabível imputar débito a gestor que homologou o processo de compra em que superfaturamento, em que era difícil a percepção ao homem médio. O que é um homem médio? Médio não é de tamanho, não. Quando ele fala em homem médio, é da média da população. A média da população brasileira é honesta. E quando se é honesta, e uma pessoa se especializa em ser um fraudador, uma pessoa que faz golpe, pode uma pessoa honesta cair neste golpe. Imaginando isso, um homem médio que zelou tudo ali, o cara apresentou tudo, era tudo fraude, mas estava tudo apresentado. Era possível que uma pessoa de inteligência média caísse nesse golpe? Sim. E aí, a partir disso, ele não vai responder. Por quê? Porque ele está aqui, nesta questão aqui de entender que a percepção nessa situação não era possível. Aí, se a pesquisa de preço foi elaborada pelo setor competente do órgão contratante, não há por que responsabilizar o gestor. Gente, agora você imagina, eu estou lá, entendeu? O gestor, ele pode contratar, gente, ele pode controlar a compra do café, a compra da BIC, do combustível. Ele pode fazer esse controle o tempo inteiro? Não pode. Por isso que tem setores. E aí o que ele fala aqui? Ó? Tem um setor, não tem? Que faz essa pesquisa, que é responsável. E aí nessa condição aqui, não é possível responsabilizar o gestor. Especialmente se não houver o quê? Divisão de verbas aí, divisão de lucros. Se não houver enriquecimento, gente, muitas secretarias, muitas situações a gente vê que aquela pessoa está agindo sozinha, e ela está enriquecendo sozinha. E aí, nessas situações, não haverá a responsabilização do gestor, a menos que haja algum elemento no processo que indique que ele tinha condições de questionar a pesquisa. Este é um acórdão do Tribunal de Contas da União. Entendeu? Este é um acórdão que justamente prevendo esse tipo de situação. Aí a gente vai, feito isso, a gente vai falar de contratação direta. O que é a contratação direta? A contratação direta é aquela que não precisa passar por tudo isso. Existem casos excepcionais na administração pública nos quais é possível fazer essa contratação direta. A contratação direta não difere de um procedimento licitatório, pois a administração pública deve realizar suas contratações com observância dos preceitos definidos na Constituição Federal. Quais os preceitos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses preceitos aqui não podem ser esquecidos jamais, ainda que seja na contratação direta, em qualquer contratação. Aí a gente vai ver os casos em que é possível fazer isso. O processo de contratação direta, que é os casos em que não é preciso, inexigível. Vocês vão observar aqui, quando a gente fala de inexigibilidade, a gente está falando de quê? De processos de contratação de pessoas com habilidade técnica, sabe? Contratação de algo que envolve um conhecimento. Lembra a brincadeira que eu faço com vocês? Que é assim, ó, uma coisa é você ter mestrado, doutorado, outra coisa é você ter as manhas, entendeu? As manhas. Então, aqui, ó, você vai contratar. Quando a gente lembrar de inexigibilidade, a gente vai lembrar das manhas. Por que das manhas? Porque eu estou falando de gente que vai fazer o quê? Ó, um estudo.
é uma pessoa que tem uma alta capacidade, que tem expertise, que tem as manhas. Então, neste caso, não vai ser exigido, haverá o quê? A inexigibilidade da licitação. Poderá ser feito, porque aquela pessoa, ela já comprovou, através dos estudos, através dos pareceres que ela entregou, que ela tem uma alta competência para fazer aquilo. E aí, nestas situações, o que vai ser feito? Nessas situações, ele não vai precisar, não haverá exigência de licitação. A Procuradoria-Geral do Estado dispõe em seus sites enunciados específicos que dispensam os envios e análise jurídica. Estudo preliminar, de análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, estimativa de despesa, aqui, parecer jurídicos técnicos, demonstração de previsão de recurso orçamentário. Para você fazer essa contratação direta, ainda que você não vá fazer o processo licitatório, é preciso que você tenha essa cadeia de comprovação para você fazer isso. Ainda que você não vai fazer, significa que você tem que ter o recurso, que você tem que ter uma comprovação técnica de que realmente aquela pessoa preenche os requisitos, que aquilo é importante, que atende ao interesse público, que aquilo vai trazer um benefício social e econômico para aquela contratação. Tudo isso tem que estar previsto. Tem que ter um parecer jurídico, né, dizendo, olha, realmente pode fazer essa contratação. A contratação direta por inelegibilidade, o contratado é contratado por quê? É caracterizado o quê? A inviabilidade de competição. Porque não existe a possibilidade de realizar o certame. Como é que eu vou deixar de contratar uma pessoa que é um geógrafo? Vamos colocar um geólogo. No caso lá, lembra daquela pedra que caiu na virada do ano, lá em Minas? Eu não me lembro mais o nome do lugar lá, que caiu. Para a contratação de um geólogo lá, específico, uma pessoa realmente com uma capacidade técnica, que já comprovou, que já tem estudos, que já tem publicações em revistas nacionais e internacionais. Nessa situação, é possível que não precise fazer o quê? Não exista essa possibilidade de competição. Como é que eu vou dizer que eu vou contratar um artista e vou colocar um para competir com o outro? Qual é o critério que usa para a contratação do artista? O lazer, a cultura. Por exemplo, o que é interessante para o Tocantins não é interessante para São Paulo. Então, São Paulo vai fazer as contratações dele, nos moldes que interessam ao público de São Paulo, e Tocantins vai fazer as contratações de Tocantins nos moldes que atendem aos interesses culturais e econômicos do estado do Tocantins. Observa o artista, observa a capacidade técnica de fazer pareceres científicos, técnicos, fiscalizações. Na verdade, a gente já está vendo que existem hoje o quê? O Tribunal de Contas e o Ministério Público, em diversos estados, a gente falou sobre isso, que eles estão barrando esse tipo de show. Por que eles estão barrando esse tipo de show? Apesar de haver a possibilidade de contratação direta, sem exigência de processo licitatório, do ponto de vista da razoabilidade, lembra? O que é a razoabilidade? A razoabilidade é o raciocínio, a lógica racional. Do ponto de vista racional, não é racional a um município utilizar R$1 milhão, sendo que o orçamento dele, do fundo municipal, fica todo comprometido. A arrecadação municipal não pagava. Entendeu? Não pagava. É uma contradição. Então, e aí se aproveita do fato de quê? De, nessa situação, não ser exigido. Quando que a gente vai ver a inexigibilidade aqui de licitação? Aquisição de materiais de contratação de serviço que foram produzidos por produtor, empresa ou representantes comerciais exclusivos. Se eu só tenho um fornecedor, como é que eu vou colocar ele para competir?
Não, há inviabilidade de competição. Se há inviabilidade de competição, não posso exigir, mas eu preciso daquele material. Nessa situação também não tem a competição. Contratação de profissional do setor artístico, ou por meio de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica e especializado ou opinião pública. É nesse aqui, ó, que eles contratam os artistas. É com base na inexigibilidade de licitação. Entenderam? A contratação dos seguintes serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Vedada a inexigibilidade, olha onde que a gente não vai poder ter inexigibilidade. No serviço de publicidade e divulgação. Quando a cidade é presenteada, quem faz é o governo. É igual aqui, ó, quando a gente teve o show do João Gomes. Quem foi feito aqui em Palmas, mas quem financiou foi o governador. Exatamente. Se há o recurso, entendeu? Ele pode. Às vezes também existem aquelas verbas que são destinadas para cultura e lazer, que os deputados também fazem essa disponibilidade aí, disponibilização de verbas para esses shows também. Entendeu? São as verbas que vêm aí para cultura e lazer. São utilizadas também durante o período de praia, viu? Exatamente. Porque eu já disse a vocês. Pessoas, entendam uma coisa, isso aí, voltando de novo ao assunto, isso aí não é porque ele está dando lazer, cultura, música para a gente que ele está roubando, não. Eu já não expliquei para vocês que por que a gente é condicionado a entender que a gente só tem que trabalhar. Lazer também é uma das garantias que está na Constituição. Desde que não comprometa o orçamento. Se não compromete o orçamento, lazer é constitucional. A gente também tem que ter prazer, tem que ter alegria. Não pode só morrer de trabalhar. E o dinheiro público também tem que proporcionar essas alegrias, esses prazeres. Desde que não comprometa os recursos, do recurso de saúde, eu não posso comprometer todo o recurso do município com um show. Há que haver o quê? Racionalidade, proporcionalidade. Mas nós sim merecemos ir num show, ficar alegre, cantando, dançando. Porque alegria também é um direito humano. Só que a gente tem que estar sempre resguardando. É isso que eu falo, a gente não pode generalizar. Porque quando a gente generaliza, aí parece que tudo o que se faz, tudo o que é público, é uma roubalheira. Não, não é. É uma garantia, gente. O lazer está lá no artigo 6º da Constituição Federal. É saúde, lazer, moradia. Isso é uma garantia nossa. Desde que não comprometa, desde que eu não use dinheiro da saúde, desde que eu não use dinheiro da educação, desde que eu não comprometa os recursos estaduais e municipais que estão voltados para a pavimentação, para as outras coisas. E desde que isso não seja utilizado para campanhas eleitorais. Que antes, com você mais jovem, você jovem, não pegou o showmício, meu filho. Showmício era só alegria. Entenderam? Então, assim, hoje a gente tem quanto mais responsabilidade, melhor. Mas a gente não pode esquecer também que é um direito e uma garantia humana o direito ao lazer. Que pode e deve ser garantido pelos nossos governantes. A gente não só quer comida, a gente quer bebida, diversão e água. Né? A contratação direta aqui de inexigibilidade de licitação. Tá vendo? Ó? Toda vez que você lembrar de inexigibilidade, você vai lembrar. Se tiver só uma empresa, se tiver estudo, capacidade, lembra? As manhas. Aí, ó, pareceres, perícias, avaliações, consultoria, fiscalização, patrocínio de defesa de causas judiciais ou administrativas. Ou seja, aqui, ó, entra o quê? O advogado dativo.
O Estado tem que garantir o direito da pessoa, por exemplo, às vezes não tem defensores públicos suficientes. E aí a gente tem o famoso advogado dativo, é aquele que é contratado no momento para a defesa dos hipossuficientes, das pessoas que não têm recursos financeiros para poder se defender. E a defesa é um direito de todos. Então, assim, quando eu estava estudando para a defensoria, e eu dizia para o meu marido, eu falava assim para ele, olha, quando alguém te disser, se caso eu seja aprovada a defensoria, que eu defendo bandido, eu não defendo bandido, eu defendo a lei. Eu defendo a lei e os direitos humanos. Gente, porque é muito difícil uma pessoa sem recursos conseguir se livrar da cadeia. E uma pessoa com recurso nem lá não chega. E a justiça é para todos. Ela não pode ser só para alguns. Ela tem que ser para todos. Então, aqui, ó, esse patrocínio ou defesa de casos judiciais ou administrativa também vai ser por inexigibilidade de licitação. Por quê? Porque eu não posso ficar lá dizendo, meu Deus, entendeu? Eu tenho que, aquele momento isso tem muito ainda esses advogados ativos, porque em muitos estados ainda no Brasil não existe defensoria pública. Aqui no estado de Tocantins existe e outros estados estão instalando, acho que Goiás foi um dos, ainda tem alguns estados que não têm defensoria. Treinamento e aperfeiçoamento pessoal, restauração de obras de arte, de bens de valor histórico, controle de qualidade de produtos de qualidade e tecnológicos, análise, testes, ensaios laboratoriais, instrumentos, monitoramento de parâmetros específicos de obras e meio ambiente. Ou seja, quando envolver capacidade técnica de alguém, essa contratação se dará por meio de inexigibilidade. Aí a gente vai ver a diferença. Eu achei que essa nova lei de licitação ficou fácil demais. A 8666, vocês iam ver peia aqui. Era peia, entendeu? Era peia. Ela era difícil pra caramba. Agora ficou bem mais simples para a gente entender, reduziu o número de modalidades, facilitou a forma, ampliou o controle, ampliou a possibilidade de contratação. Porque a ideia é que a gente tenha uma flexibilização no contrato e no pagamento. E que a gente tenha um controle maior. E a ideia é que a gente também parte do princípio de que a maior parte das pessoas são honestas. Que é preciso controlar, sim. Mas é preciso que a gente entenda que a maior parte das pessoas que estão atuando não estão fazendo isso com o intuito de enriquecer. Ó, objetos aí, contratados por meio de quem... Aí assim a gente vai falar aqui, ó, aquisição ou locação de imóvel cuja característica torne necessário, ó, aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. Por exemplo, se eu vou locar um imóvel que tenha acessibilidade, que ele já está pronto, essas características vão ser incluídas ali, ó, com o princípio de inexigibilidade, porque muitos imóveis hoje ainda não têm acessibilidade. Se esse imóvel tem essas condições, essas instalações, eu posso sim incluir como inexigibilidade de licitação. Em resumo, a lei de licitação é possível afirmar que, via de regra, a inexigibilidade se dá quando houver ausência de concorrente, tiver só um, ausência de mercado concorrencial, ausência de objetividade na seleção do objeto, ausência objetiva na prestação de serviço a ser executada. Na verdade, eu prefiro que vocês imaginem que exista mesmo o entendimento de que é capacidade intelectual. Quando houver a capacidade intelectual, for medida ali a capacidade intelectual, a capacidade técnica, a gente vai pensar em inexigibilidade. A súmula 255, o que ela diz? Nas contratações que o objeto só pode ser fornecido por um produtor
empresa ou representante comercial, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção de providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade. Então, a única exigência que ele diz é o seguinte, você vai ter que comprovar, aqui, ó, o agente público vai ter que comprovar que ele é o único. Ele vai ter que dar um jeito de apresentar provas de que aquele é a única empresa que fornece aquele material. Então, essa é a única exigência para inexigibilidade de licitação, quando eu estou falando de empresa exclusiva. Quando eu estou falando de contrato de produção, de artista, aí não tem essa necessidade. Ok, por exemplo, ó, determinar a Casa da Moeda para que as aquisições de materiais com fornecedor exclusivo. Esse aqui é a inexigibilidade. Por que ela precisa ter um fornecedor exclusivo? A Casa da Moeda. Imagina qualquer um podendo fazer dinheiro. Não podendo, já fazem. Imagina se qualquer um pudesse ter ali o papel, a máquina, a marca d'água. Então, na Casa da Moeda, existe um contrato de exclusividade. Porque só pode ter um fornecedor. Senão, a gente ia fabricar, ó, eu só queria de 200, que sou 10. Fique atento, a inexigibilidade, ó, artista consagrado na contratação de profissional do setor artístico, é restrito, ó, a apresentação de atestado de exclusividade restrito ao dia e à localidade do evento. Em vez de contrato de exclusividade entre o artista e o empresário contratado, caracteriza grave infração à norma, ensejando ainda que não configurado dano honorado, erário, aplicação de multa e julgamento pela irregularidade de contas. Haja visto que o contrato de exclusividade é imprescindível para caracterizar a inviabilidade de competição. Ou seja, quando for fazer o contrato aqui, no setor artístico, é preciso a apresentação de atestado de exclusividade. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Nesse negócio de atestado de exclusividade. Vocês lembram do show da Lecha? Que o... Ó? Ele tinha que ter feito o que com ela? O que ele tinha que ter feito? Um contrato de exclusividade. Se ele tivesse feito um contrato com ela de exclusividade, como manda o acórdão aqui, ele não teria passado por aquilo. Por que ele não teria passado por isso? E ela falou assim, eu fui embora mais cedo porque eu tinha outro show. Mas, de acordo com a lei de licitação, ela não poderia ter outro show. Aqui ela falou, ó, restrito ao dia e à localidade do evento. Ali não fala em hora, fala em dia. Então, naquele dia que ela contratou com aquele município, se o município tivesse seguido o acórdão aqui, ele não teria passado por isso. Por quê? Por mais que ela tivesse entregado um show de 1 hora, ela fez o contrato com eles de um show de 1 hora, mas naquele dia ela tinha que ter um contrato exclusivo com ele. Pois é. E foi 120 mil que ele pagou. Ele foi 120 mil. Mas, se ele tivesse uma equipe boa de advogados, de licitação, nem precisava ser de advogado, de licitação. Podia ter dito, não, nós vamos contratar com você 120 mil, mas nesse dia você não pode fechar show com ninguém. É só com a gente. Mas eu não sei como é que estava lá no horário do show, eu não sei como é que foi que ele fez. Ela disse que subiu e ficou 38 minutos, sabe? Eu sei que eu fui no show do João Gomes aqui, ele cantou 2 horas, entendeu? Mas é para a gente pensar em contrato de exclusividade. O município vai fechar o contrato aqui, ó. Quando a gente for fazer em contrato de exclusividade, a gente fala aí, ó. Mesmo que seja contrato de artista, é preciso que haja o contrato de exclusividade.
E havendo contrato de exclusividade, a gente poderia não ter passado por isso, dependendo da hora que ele tivesse contratado, de meia-noite a meia-noite. Agora nós vamos ver o quê? As hipóteses de dispensa. Nós vimos as de inexigibilidade e agora a gente vai ver as hipóteses de dispensa de licitação. As dispensas de licitação, também, ela tem o quê? Você viu que a inexigibilidade, o rol não é taxativo. O que é rol taxativo? Rol taxativo, gente, é quando existe na lei. A lei diz, você só pode fazer isso, 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 isso. Está lá escrito. Veja que o de inexigibilidade é aberto. Pode ter outras situações que não estão previstas na lei. Agora, o rol de dispensa, ele é taxativo. Só pode ser aquelas situações que estão previstas na lei. Isso é rol taxativo, tá? Rol taxativo é aquele que respeita, só pode fazer aquilo que está escrito lá em cada letrinha. Diferente da inexigibilidade, porque a inexigibilidade ficou aberta, lembra? Tem várias situações em que você pode ter um contrato de inexigibilidade. Mas no caso de dispensa, esse rol ele é taxativo. Ou seja, é só aquele rol lá que está definido pela lei. Então vamos ver aqui o rol taxativo aqui, que autoriza aqui. Contratações de pequeno valor. Quais são essas contratações de pequeno valor? Contratações que não justificaria. O processo licitatório é um processo caro, tem publicação, tem edital, tem todas aquelas etapas que a gente viu lá, o termo de referência, estudo técnico. Então, toda uma equipe parada, fazendo aquilo tudo, aquela análise toda. Então, nesses casos de pequenas contratações, pelo pequeno valor de monta, o que se entende? O legislador entendeu o seguinte, nesses casos de pequenas contratações, a gente não vai precisar fazer o processo licitatório. Mas até que valor? Valores inferiores. Por que eles não colocaram um valor certinho, né, redondo? Ai, cansativo. Porque aí você vai colocar lá, olha isso, gente, você tem que decorar. R$ 114.416,65, né? Esse é o valor. Todas as contratações que envolvem menos, antes era R$50 mil. Agora já até subiu um pouco, porque a gente imaginar que hoje os valores de mercado são muito altos, uma reforma aqui, por exemplo, R$100 mil não tem muito pouco valor, entendeu? Quase nada aqui. Então, aqui a gente está falando, toda contratação que envolva valores menores do que R$ 114.465,65, você vai poder fazer por meio de dispensa. Não é R$ 114.465,65. Não, aí pequenos reparos, qualquer tipo de contratação inferior a esse valor. Entendeu? Aqui, ó. Olha o que é que ele fala aqui, ó. Opa. Mas isso aí é no todo ou ele é... Não, no todo. Aqui, ó. No caso de obras, serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores. Aqui, ó, não se justificaria realizar procedimentos licitatórios por conta do baixo valor. Mas isso para quê? Temos as contratações inferiores, no caso de quê? De serviços de engenharia, manutenção de veículos automotores. O que são os serviços de engenharia? Qualquer reparo feito aqui, ó. Contratação, lembra que eu falei dos 50 mil aqui, ó? Aquilo ali é para quê? Aquilo ali é para conserto de veículos e serviços de engenharia. As demais contratações aqui, valores inferiores a 57... Em 33 centavos. Por quê, gente? Por que não bota só 57 mil? E ponto final. Ou 58 mil e ponto final. Aí a gente fica se perguntando, com base em que você fez esse cálculo, Jesus? Entendeu? Por que tem os centavos? Então, contratações que envolvam valores inferiores a quê? R$ 57.208,33. Serviços e compras. Esses aqui também não serão objetos de licitação. Vocês estão vendo que a dispensa envolve valor.
envolve dinheiro. Então, no caso de dispensa, e aí por isso que vai ter que ser esse rol taxativo, é nesses valores aqui, ó. É de extrema importância, as contratações de que tratam inciso 1 e 2 serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso no site eletrônico pelo prazo mínimo de 3 dias, com especificações do objeto pretendido e a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais e de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Eles lançariam, por exemplo, primeiro eles iriam perguntar se a situação de contratação com valores inferiores a 57 mil e é um caso de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. Sempre que lembrar de valor, você vai lembrar de dispensa. Entendeu? De dispensa de licitação. Lembrar que inexigibilidade envolve as manhas, expertise, pareceres, estudos, trabalho intelectual. A contratação direta por dispensa de licitação. Quando também é possível fazer contratação direta, quando não envolve valores? Olha aqui, ó, o que é uma licitação deserta e uma licitação fracassada? Deserta é que não apareceu nenhum pretendente. Sabe? Aí eu tinha um professor de administrativo que falava, gente, vou falar um negócio para vocês. Uma licitação deserta é muito pior do que uma fracassada. Ele falava, porque a licitação deserta é aquela moça que saiu, ninguém quis ela, tadinha, não apareceu ninguém. Entendeu? Estava lá, pobrezinha, ninguém nem olhou para ela. Então, a licitação deserta é essa, ó. Deserta é que ninguém foi lá, ninguém apresentou proposta, ninguém quis contratar, falou, não quero saber. Então, essa é a deserta. Não vou, não quero saber, esse valor é mixaria, entendeu? Então, ele não vai. Então, nesse caso, que a licitação é deserta, o que vai acontecer? Pode ocorrer o quê? Por dispensa de licitação. Quando não aparecem interessados. Não apareceu interessado. A licitação está deserta, não tinha ninguém quis. Eu quero nada disso, enjoo, vamos fazer essa contratação aqui, eu vou trabalhar tanto para morrer, vamos enjoar tanto na minha cabeça, eu quero nem saber disso. Aí não aparece ninguém. Aí, nesse caso, aí pode fazer o quê? A dispensa de licitação. Ó, aqui podemos, quando for possível, manter... E a fracassada, ó, depois aqui, ó, a deserta, não é possível manter todas as condições definidas no edital de licitação há menos de 1 ano. Para a qual não surgem interessados, é a deserta. Ou quando não forem apresentadas propostas válidas. A que não tem proposta válida é a fracassada. Ou as apresentadas consignaram preços manifestadamente superiores ou incompatíveis aos praticados no mercado. Ou seja, com defeito muito grave, com superfaturamento. Então, nessa situação, a licitação vai ser considerada fracassada. As propostas não são válidas, o valor é superfaturado, apareceu interessado, mas os interessados não preenchiam os requisitos. Entendeu? Aí, nesse caso, ela é fracassada. Tá? Eles não apresentaram propostas válidas, eles não consignaram os preços, apresentaram preços incompatíveis aos praticados. Então, neste caso, a gente vai ter uma licitação fracassada. E, nesta situação, é possível haver a dispensa de licitação. Então, é só nesses casos específicos, nesse rol taxativo, que a gente vai ter os casos de dispensa de licitação, diferente lá da inexigibilidade. Está vendo que é muito fácil distinguir uma da outra? A gente tem o quê? A dispensa de licitação. Isso, por quê? Então, aí, o que aconteceu aqui? A gente teve uma contratação direta por dispensa de licitação, porque não apareceu interessados. A dispensa ocorreu porque não houve nenhum interessado para se habilitar no processo de contratação. A contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios técnicos. Nessa comissão aqui, ó, tá vendo que a diferença? Cuidado para não cair no peguinha. Quando a gente falar de contratação de profissionais para compor uma comissão de avaliação, a gente não vai ter inexigibilidade, a gente vai ter dispensa. Esse é um caso de ter aqui, ó,
de cair, tá? Porque nesse caso aqui pode haver uma confusão de você achar, porque envolve, mas a gente está falando no caso de uma contratação para compor comissão de avaliação de critérios técnicos. Neste caso, a gente vai ter a dispensa e não a inexigibilidade, porque nós estamos falando de contratação de profissionais para compor comissão de avaliação, tá bom? Ainda, existe ainda, nessa possibilidade aqui, ó, a hipótese nova prevista na legislação atual prevê a possibilidade de contratação de profissionais para compor comissões através de quê? De outras modalidades de licitação, como concursos, diálogos competitivos e nas licitações de técnica e preço. Para tanto o profissional a ser contratado pode ter o quê? Tem que ter o quê? Pode ser feita por concurso. Lembra, você pode chamar uma pessoa para compor essa comissão através de concurso. Também, outra modalidade aí que você vai prever. Ainda, quando haverá caso de dispensa? Quando houver emergência ou calamidade pública. Por quê? Nessas situações, não é possível fazer o processo licitatório. Não é possível, porque a contratação é imediata, ela precisa acontecer para salvar vidas, para preservar vidas, para conservar o estado das coisas, entendeu? Então, a gente precisa que a contratação seja emergencial. Se a gente for seguir todo o trâmite da licitação, a gente não vai conseguir fazer o processo corretamente, não vai fazer dentro do prazo. Então, nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? A gente vai ter a dispensa. Quando a gente fala aqui, ó, situações emergenciais, calamitosas, para parcelas de obras que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade. A gente sabe que durante o processo de pandemia, a gente teve uma situação de calamidade pública, e aí as contratações, as compras de materiais, todas foram feitas por dispensa de licitação, justamente para preservar, para salvar as vidas. Nessa situação, comprovadamente, o que a gente vai acontecer? A gente vai ter uma situação de dispensa de licitação. Ressalte-se que devem ser observados os valores praticados pelo mercado. Quer dizer, eu fiz com dispensa de licitação. A gente sabe muito que a gente teve muita situação aí de dispensa de licitação. Mas significa que não vai ter fiscalização, que não vai ter controle, que não vai ter governança nisso? Não. Vai ter sim. Significa que vai ter depois, ó, os valores vão ter que ser praticados pelo mercado, as providências para a conclusão desse processo, sem prejuízo para a responsabilidade dos agentes públicos. Não é porque você está numa situação de emergência que você não vai responder, que não vai aparecer depois um processo de responsabilização no caso de superfaturamento, no caso de preços acima do valor de mercado. Tudo isso vai ter que ser observado. Aqui ele fala também, aqui numa questão lá, que no processo licitatório também existe uma preferência e um tratamento diferenciado para as pequenas e médias empresas. Por que tem que ter um tratamento diferenciado? Porque senão nunca uma pequena empresa vai poder participar. Por que uma pequena empresa nunca vai poder participar de um processo licitatório? Se ela estiver concorrendo sempre com grandes empresas e estiver na mesma condição das grandes empresas, ela vai conseguir ganhar alguma licitação? Então, para ela, a gente vai ter o quê? Um tratamento diferenciado, que faz o quê? Ele vai dar, inclusive, preferência na aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos, né? Aí aqui ele fala, esse aqui foi falando do Espírito Santo. Mas então, de acordo com a lei federal, é preciso dar preferência para essas pequenas empresas, essas microempresas de pequeno porte, para quê? Para que elas também possam concorrer. Porque, como eu disse a vocês, um dos princípios da Constituição, o quê? É promover a igualdade, inclusive econômica. E para promover a igualdade econômica, se só der oportunizar para grandes empresas, para empresas de grande porte, as pequenas empresas nunca vão ter chance de ganhar uma licitação. Por isso, elas vão ter um tratamento diferenciado.
Aí aqui vai falando qual é a renda que é considerada uma pequena empresa. E aí, os benefícios aqui. Aplique solicitação. Nas licitações, lembra que a empresa tem que apresentar regularidade fiscal? Nesse caso, as empresas só é exigida quando for assinar o contrato. Na de grande porte, por quê? A gente imagina que a empresa de pequeno porte, ela nem sempre vai estar com suas contas em dias. Aí o que acontece? Nessa situação, ele vai fazer o quê? Na assinatura do contrato, que ele vai ganhar tempo para se organizar. Porque a gente não imagina que uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, tenha um grande capital econômico. E pensando nisso, ele vai ter que se organizar até a assinatura do contrato. Como demora o processo licitatório, até a assinatura do contrato, ele tem que estar com tudo organizado. E aí, para ele, não vai ser exigido o mesmo que é exigido por empresa de grande porte. A regularidade fiscal lá atrás, a regularidade de questões trabalhistas, só vai ser exigida no momento da assinatura do contrato. Aí, e ainda fala mais, as empresas de pequeno porte, para participar, na ocasião da participação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Ou seja, as de grande porte, se tiver restrição, não participa. A de pequeno porte, com restrição, participa para quê? Para promover algum tipo de igualdade, senão nunca vai participar. Quando a gente pensa numa empresa de pequeno porte, a gente pensa no empresário que tem pouco dinheiro. E visando essa igualdade, esse benefício, aí o que ainda que ele tenha algum tipo de restrição, ele ainda assim vai poder se habilitar lá no processo licitatório. Diferente das grandes empresas. Os procedimentos auxiliares aqui no processo licitatório. Nós temos o credenciamento, a pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preço, isso é muito importante, lembra? Porque é no sistema de registro de preço que a gente vai verificar se os preços estão acima do preço de mercado. Então, esse sistema de registro de preço, ele vai colocar lá e ele vai balizar, ou seja, ele vai ser uma régua que vai dizer, olha, você está comprando isso, está muito acima, cuidado aí. Se você não tem nenhuma justificativa para comprar esse material acima, você vai responder. O sistema de registro de preço, ele serve para isso, para o gestor fazer uma gestão de risco, uma governança em relação às suas compras e aos seus gastos em relação aos produtos que ele está adquirindo. Quais são os objetivos desse aqui? Redução de custos transacionais, ganhos com eficiência, criação de incentivos favoráveis às boas contratações. Quando usar o serviço de sistema de preços? Quando tem contratações frequentes, entregas parceladas, atendimento a mais de um órgão, lembra? Aí você faz o registro de preço, porque aí todo órgão vai ter lá, e aí ele pode o que acontece quando eu tenho um sistema de registro de preço? Quanto mais gente compra, menor vai ser o valor. Por isso que todos os órgãos comprando no sistema de registro de preço, aumenta a efetividade e diminui os custos para o Estado, para o município, para quem está contratando. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.